Então eu tive uma missão de organizar esse pipeline, de fazer com que a empresa voltasse a crescer, achar avenidas de crescimento, fazer uma L'Oréal só, né? Então conectar a cultura, ser um grande lugar para trabalhar e ao mesmo tempo gerar inovação para o grupo, né? Então, e aprender, né? Porque na verdade ao contrário de ser um supersônico, era um aviãozinho pequeno, cheio de instrumento manual. Você podia fazer o que você quisesse. No episódio de hoje do IPOcast, conheceremos a vida inspiradora de Renato Abramovich, um homem cuja trajetória se desenha desde a jornada de seus avós da Polônia até o Brasil, até os corredores das multinacionais, como Citibank, Motorola, Natura e L'Oréal. Descubra como ele, guiado por valores familiares e uma paixão inabalável, enfrentou desafios, moldou a cultura de grandes empresas e emergiu como uma referência na indústria da beleza. Não é apenas uma história de sucesso nos negócios, mas de resiliência e superação pessoal. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Estou aqui hoje com a minha amiga Yapim. Prazer estar aqui, Luane. Como é que foram as férias, Yapim? Foram ótimas e agora cheio de gás aqui para os próximos episódios do IPOcast. Maravilha. A gente vai fazer uma entrevista aqui com o Renato Abramovich, né? Um líder de destaque na indústria da beleza. É o terceiro líder que a gente traz aqui desse mercado, né? Vou falar rapidamente do Renato. A história do Renato é como um mapa que nos leva por diversos setores e continentes. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Explorando sua paixão por desafios e aprendizado, desde suas raízes na academia até a jornada em empresas multinacionais. Ele tem sido catalisador de transformações em todos os lugares por onde ele passa, né? Ao longo de seus anos de carreira, liderou equipes, enfrentou desafios, inspirou os outros a alcançar o potencial máximo. Mas por trás de números e cargos, tem aí uma jornada de uma pessoa que levou muitos desafios a se questionar, a crescer, evoluir como profissional e como indivíduo. Então hoje a gente vai um pouco além das conquistas, a gente vai falar um pouco de aspectos pessoais, de paixões, de família. E Renato, seja muito bem-vindo aqui ao IPOcast, um grande prazer te receber. Obrigado, é um prazer estar aqui, espero que a gente tenha uma conversa bem gostosa, hein? Bom, bem-vindo também, viu, Renato? E é um prazer te conhecer aqui, né, no IPOcast. Acho que, normalmente, né, nós começamos o nosso podcast com uma pergunta, né, para os nossos entrevistados sobre as suas origens, né? Então, conhecer um pouco de onde o Renato vem, né? Da história da sua família, dos seus pais, avós, talvez, né? Então, se você puder compartilhar conosco um pouco. Tá bom, compartilho sim. Eu gosto muito de começar pelos meus avós. Nós somos judeus, imigrantes, né, da Romênia e Polônia. Uhum. Meus avós vieram quando eram pequenos, a minha avó com 8 anos de navio, com alguns irmãos, né, o pai dela esperando lá no Porto de Santos para recebê-los. E o fato de ter origem de imigrantes traz valores bem importantes para mim, que eu carrego na vida, né? Um deles é a questão de o que você tem na cabeça ninguém te tira. Então, por ter uma família que teve que sair, né, deixar lá no meio antes de começar a Segunda Guerra, a Europa, o que a gente aprende, o que a gente tem é nosso, o resto tudo, né, vem uma guerra e leva. Então, acho que é um valor muito importante. E a questão de união familiar, né, de se ajudar, enfim, é uma coisa bem forte que muitos judeus têm e a gente tem isso muito forte na nossa família. Então esse foi o começo, meus avós imigraram, começaram no Brasil, vida bem simples, do nada de novo, né, e foram se fazendo, se crescendo, né, educando os filhos. Meu pai é economista, já falecido, minha mãe é psicóloga, e os dois tiveram uma origem simples, depois foram subindo, foram conquistando as coisas, né, foram se desenvolvendo no Brasil, e a gente sempre teve o valor da conversa, né, então quando a gente olha um pouco... para mim, o que significa família é tudo, né? Os almoços longos que falava de tudo, né? Do bife ao universo, enfim, tá próximo, tá junto, né? Nos momentos bons e ruins. Então, família é um elo muito, muito importante na minha vida e para minha família também. Irmãos? Tenho uma irmã que mora aqui no Brasil.
E eu tenho um irmão que mora na França. Ele hoje é professor numa universidade lá em Paris. E conta um pouquinho mais da sua infância, dos seus anos de formação, como foram. Eu sempre fui muito curioso e queria saber os porquês de tudo, né? Então, eu desde cedo eu era muito tímido, mas ao mesmo tempo sério, aquele menino que queria saber das coisas, que queria ter nota boa, que queria fazer esporte direito, né? Então, sempre tive muitos amigos, sempre fui muito, muito sociável. Mas eu lembro, minha mãe conta uma história que eu tinha muito medo de chuva, né? Até um dia que ela me explicou, trovão, né? Então, um dia que ela me explicou o que é o trovão. A partir daquele dia eu nunca mais tive medo de trovão, né? Então a minha infância ela foi muito tranquila, eu diria que a gente não passou nenhuma grande necessidade, a gente teve boas escolas, a gente tinha uma família que podia fazer as coisas, a gente viajava, a gente tinha um sítio em São Roque, a gente viajava bastante para lá, então era uma delícia levar meus amigos, a gente tinha um espaço bem bacana de convivência familiar. E aos 12 anos tem um momento importante, meu pai era um empresário, né? Ele acabou se fazendo, ele tinha uma empresa com os irmãos, e teve uma crise econômica, naqueles altos e baixos, e nesse momento ele fechou a empresa, né? Então, e esse processo de fechar foi um processo difícil, porque eu tinha 10, 11 anos, eu participava de reunião com eles, eu falei assim, filho, é assim que tem que fazer, né? Assim que você tem que trabalhar, e esse aqui vai ser seu um dia, né? A empresa, e na verdade ele teve que fechar a empresa, né? E ele chamou a gente e falou, eu decidi colocar quase todos os nossos bens para fechar direito a empresa, pagar as pessoas, pagar o governo, pagar os funcionários. E então a vida você não tem o que fazer, né? Então basicamente aos 12 ele falou, aquela coisa de ser herdeiro, né? Não sei se vai ser bem assim, tá tudo certo, né? Vamos seguir, mas acho que você vai ter que sentar no banco da frente da sua carreira. E eu falo isso porque é um dos pontos que me marcou essa conversa, né? E talvez a partir dali a minha postura com relação à vida. Então eu tive que ir para o banco da frente mesmo, e aí eu acho que a minha infância mudou, né? De ser uma pessoa que era muito mais relax, né, vendo as coisas e podendo desfrutar com uma certa tranquilidade de que tinha um caminho já pronto, para sentar com uma folha em branco e falar assim, faz aí, né, o que você quer, né? E essa mudança foi muito importante na minha vida, porque eu acho que a partir dali eu mudei notas na escola, responsabilidade geral, preocupação com o futuro, li mais, fiquei mais ainda curioso, né, fiquei mais ainda, né, e a partir dali eu acho que teve uma aceleração da minha formação toda. Então acho que no geral uma família muito tranquila, uma infância boa, feliz em São Paulo, na Zona Oeste lá, né, Pinheiros, Alto de Pinheiros, Vila Madalena, ali era a minha região. Tive muitos amigos, a gente curtia muito o que a gente fazia, e ao mesmo tempo uma responsabilidade de construir, né, o meu futuro, o futuro da minha família por conta própria, né, tendo obviamente a base dos meus pais. E sua mãe fazia o quê? Minha mãe era psicóloga, aliás, até hoje, e ela sempre foi, enfim, como uma psicóloga sabe fazer as perguntas, né? Então, a gente sempre teve muitas conversas, a gente sempre teve a abertura de poder conversar das coisas na mesa, nas viagens, sempre teve muito próxima, né? Acompanhava a gente nos médicos, na escola, nos desafios, e isso é muito legal, né? Porque ela sempre teve essa abertura, né? De poder conversar, de entender, de estar próxima, de se conectar. E acho que isso é uma das grandes fortalezas que eu tenho hoje como pessoa, né? De ter essa tranquilidade, equilíbrio emocional, né? Poder falar das coisas. E aí, em que escola você estudou? Fiz quase toda a minha escola foi no Veracruz. Ah, tá. E aí depois eu mudei para o Palmares, né? Porque a escola não tinha o colegial na época. E aí, depois de se formar, a gente vê aqui no seu currículo, você formou em administração, né? Então, enfim, eu adoro estudar. Então, aí o que eu fiz? Eu fiz administração. Estava com um pouco de pressa, não queria esperar muito, então eu terminei o colegial, passei na administração, fiz na FAAP, e aí eu joguei para a noite e comecei a trabalhar. Então, na verdade, eu queria, até por conta dessa questão que eu contei para vocês, né, aos 12 anos, eu queria já ser independente, eu queria já, né, tinha fome, queria comer o mundo, então eu já entrei rapidamente, já joguei a faculdade para a noite, comecei a trabalhar, fui para o Citibank, que era na época um super banco, então foi talvez minha primeira escola. E foi isso, e aí comecei, né? Querem que eu já... Vambora, sim, continua? Claro. Conecta. Tá bom. O City, na verdade, assim, vários, né? Na época... Icônico, né? Icônico que ano era isso, Renato? né? Foi 93. Ah, icônico, né? O City foi uma grande escola, até hoje eu tenho grandes amigos.
eu comecei a trabalhar lá numa área de operações, então eu entrei no Citi, aí eu me vi numa área de operações, falei, putz, não é, cadê o glamour da mesa e tal? Mas foi super importante, porque eu aprendi como é que o banco funciona, desde dentro. Então, como é que as operações funcionam, como é que se contabiliza, quais são os riscos que o banco corre. Fiquei um tempo e aí eu tive uma oportunidade de fazer um estudo nos Estados Unidos, né? Eu ganhei um intercâmbio pela faculdade para ir lá para Chicago, o interior, lá na Illinois, uma cidadezinha mínima. E aí eu pedi demissão, o banco falou, não, a gente dá uma licença, você vai para lá. Eu falei, tá bom, mas com uma condição, que eu volte para a mesa de operações. Eu queria, né, ir lá pro rock and roll, para a parte mais importante do banco. Então eu fui para os Estados Unidos, fiquei 4 meses estudando, né, negócio, melhorando um pouco o inglês, e aí eu voltei para a mesa de operações. E aí minha carreira começou, porque a mesa de operações no banco é onde você tem o pulso, você empresta dinheiro para clientes grandes, você começa a conhecer os grandes nomes, né, dos negócios, as pessoas que realmente precisam do banco. O banco era uma referência no Brasil. Então foi incrível, né? Então comecei a aprender matemática financeira, ter a responsabilidade dos clientes. Tinha o call matinal às 7 da manhã lá, que você tinha que saber o que ia acontecer no mercado, fazer posição, né? Então eu digo que a minha carreira começou. Fiquei um tempo no Citibank, quase 5 anos. Fui convidado para a Motorola, que era um dos meus clientes. Até um colega do IPO, o Alexandre Shapiro, que trabalhava comigo lá na mesa de operações, ele foi para a Motorola e eu fui com ele. Na época a gente... quem lembra dos bips, os pagers, né? Sim. Então a Motorola tinha mais de 90% do market share na América Latina, era incrível, né? E aí a gente foi para dentro de um grupo que começou a fazer as fábricas no Brasil. Estava crescendo muito o Brasil e a Motorola resolveu implementar as fábricas. Então ela começou a trazer gente para montar os times e eu fiquei um tempo nesse time, né, cuidando da parte de crédito, trade finance para o Brasil, para a América Latina. E aí foi isso. Aí depois de um tempo as fábricas foram sendo construídas lá em Jaguariúna, né, no interior de São Paulo. E nesse momento eu falei, putz, eu não posso ir para Jaguariúna. Eu estava fazendo IBMEC, né, que eu adoro estudar. Então estava lá fazendo meu primeiro mestrado em finanças. E aí eu falei, putz, eu não posso ir para o interior agora. Tava noivo, enfim, falei, não dá para ir para lá. Aí eu saí da Motorola e voltei para o grupo do Citi na Credit Card, que é uma empresa de cartão de créditos, que era o Citi, Unibanco e Itaú, os donos. E lá eu fiquei mais 2 anos. Daí aquela vontadezinha de estudar, de aprender mais. Eu falei, putz, eu fui muito rápido para a faculdade, né? Tava subindo rápido, minha carreira estava indo super bem. Eu falei, nossa, eu quero parar um pouco, né? Quero dar uma pensada. Renato, e essa escolha da área de exatas, né? Porque você foi para a mesa de operação buscando, né, entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, ou o teu interesse eram as relações ali, o negócio acontecendo, né? Fala um pouquinho sobre como você foi escolhendo esse caminho, ou se a oportunidade veio primeiro e depois você se identificou com ela. Eu acho que a minha carreira, a primeira metade até o MBA, né, que eu fiz na London, ele foi muito, de uma certa forma, oportunista, as coisas iam aparecendo. Mas, por outro lado, eu tinha uma crença de que a parte de hard skills, né, a parte teórica, a parte mais técnica, era muito importante ter na carreira. Então, de alguma certa forma, eu gostava muito de matemática, fiz derivativos, queria aprender muito, o que eu achava que era estrutural, para depois ir mais para a arte do management, de marketing e outras coisas. Então, eu acho que aconteceu, depois eu, fazendo retrospectiva, fui tomando decisões sempre nessa linha, mas eu acredito que foi mais, talvez, oportunismo de ter bons contatos, do Brasil estar numa fase muito boa até 2000, e eu estar lá presente, tendo a oportunidade, sendo muito curioso. Então as pessoas assim, poxa, esse cara aqui que ele gosta de resolver problema, ainda mais ele resolve o problema dos outros, né? Fora da sua área. Então a coisa foi acontecendo de uma forma muito orgânica. Muito legal. E aí você, você foi para, você contou agora que você fez um MBA, né, na London, quer dizer, como é que foi essa experiência e como foi a transição para o mercado de cosméticos, né, Tá. de beleza? Acho que Eu vou contar essa parte, é bem legal. Eu, na verdade, assim, eu tinha aquela coisa de cidadão de segunda categoria, né, porque ser brasileiro, sou corintiano também, então, sofredor, corintiano, brasileiro, tinha tudo para ser... E eu achava que era muito importante ter um selo, né? Poder falar, não, eu sou um executivo como qualquer um. Então, para mim, o MBA foi, do lado pessoal, uma parada, que eu estava numa carreira muito ascendente, muito rápida, eu queria fazer um hold, né? Dar uma repensada, e ao mesmo tempo também de ter uma qualificação, de eu poder falar, putz, eu posso fazer qualquer coisa, não tem nenhuma limitação né, maior. Então, decidi fazer MBA na London, eu casei, então falo que eu tive 2 anos de lua de mel, que a gente casou.
foi morar com a minha avó, foi muito legal. Ela quis que a gente morasse com ela 2, 3 meses antes da gente ir lá para Londres. E a gente foi para lá estudar. Então ela fez um mestrado em arte contemporânea e eu fiz o meu MBA. E lá na London aconteceu uma coisa muito interessante. Você tem muitos cases, né, como todo MBA, e um dos cases é sobre a Natura. E o Seabra, que é o fundador, ele foi com alguns executivos e tinha um professor, chamava Sumantra Ghoshal, de estratégia, um cara brilhante, e ele fez um case sobre a Natura. E eu lembro até hoje que foi uma aula, e MBA, todo mundo quer, mentira, é marketing, né, porque falava que a Natura tinha uma coisa de incrível, né, de uma conexão, de uma empresa com alma, né, muito forte. E eu lembro que no case, eles sentaram lá no fundo, começa aquela plenária, né, falando do case, todo mundo, que é mentira, marketing, só para vender produto mais caro, enfim, ficou aquela coisa toda. E eu lembro que ele foi incrível, né, nessa palestra ali. Eu lembro que o Seabra foi lá na frente e falou, olha, eu não tenho talvez a melhor forma de me expressar, né, eu não sou nativo speaker, né, de inglês, então eu vou até aqui, vocês têm que vir até aqui. E aí todo mundo, né, botou o corpo, assim, aquela classe, todo mundo querendo jantar, tipo, vou dizer esse case. Já mexeu com todo mundo. Já mexeu com todo mundo. E aí eu falei, uau, tem alguma coisa. Aí foi uma aula maravilhosa, eu liderava o Latin America Club, que era um clube dos latinos, fiz um encontro com eles e tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor, falar, enfim, receber, fazer uma conexão, e ficou isso, né. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma experiência numa empresa da AGP, da América Latina Logística, né. A LL, fiquei 1 ano e meio lá, e voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, eu falei, putz, agora eu acho que quero conhecer mais da empresa. Então eu conectei com ele e realmente, né, eu falei que a primeira metade da minha carreira foi muito rápida, né? Foi muitas coisas acontecendo, eu lá disponível e as coisas acontecendo, eu querendo desafios. E eu falei, putz, agora eu quero para algum lugar que eu me veja há 10 anos, né? Alguma empresa que se conecte comigo, já mais como executivo. E nessa conversa surgiu a Natura e foi incrível a conexão que eu tive com ele, depois com o Ale Carlucci, também que é um membro do IPO, e com os outros acabei entrando, né? Fiquei 13 anos lá, né? Um pouquinho mais do que a minha meta inicial de 10 anos. E na Natura foi realmente talvez um dos grandes lugares onde eu aprendi. E Renato, nessa época da decisão de ir para a London Business School, você casou também, né? Conta um pouquinho como é que foi o teu relacionamento, o nome da tua esposa, por que vocês decidiram fazer isso juntos, como vocês decidiram fazer isso juntos? Quando a minha esposa já tinha morado no Japão, chama Daniela, e ela inclusive é esposa, agora está no fórum lá no board do IPO, né, cuidando de fórum para esposa, então ela é super engajada aqui. E a minha esposa, eu conheci ela no Citibank também, então a gente já tinha trabalhado juntos, e ela já tinha morado no Japão, quando ela era mais jovem, ela fez o Rotary, né, tinha passado uma experiência, então ela não tinha tanta vontade de ir, mas eu tinha muito, né, então eu falei, eu quero ter essa experiência, então a gente decidiu fazer o projeto juntos, familiar, então a gente casou, e como eram 2 anos de muito intenso, né? O MBA é um período que você tem que se dedicar muito, tem que abrir, né? Toda a parte social, viagens, cultura, né? Competitivo, né? A parte acadêmica. Ela também resolveu estudar, e aí ela fez um mestrado na Sotheby's de arte contemporânea e um de art management também, aproveitando esse período. Então foi incrível, né? A gente acho que foi uma parceria, muito difícil dar certo se você não está junto. Então o pessoal fala que o MBA quando vai casado ou separa ou fortalece, né? Nosso caso fortaleceu. Então a gente passou 2 anos incríveis. Eu falo que foi lua de mel porque a gente casou e teve a chance de ficar só os dois, morando juntos. Em Londres. Um apartamentozinho desse tamanho, né? A gente que lugar que você morava lá? Eu morei perto da London mesmo, perto do Regent Park. Um apartamentozinho assim, de nada, era um trust, né? Que a escola organizava, a gente conseguiu um apartamentozinho pequeno, era um estúdio. Eu lembro que eu tenho um primo que foi visitar a gente, e ele é grande, ele tem 1,97 m por aí. Eu lembro que ele deitado na sala, a gente tinha que pular ele para sair, né? Então a gente tinha uma cama, era uma loft bed, aquela cama de casal em cima, porque a mesa ficava para estudo embaixo, porque não cabia a mesa do lado, né? Então esse foi o começo, né? Então a gente passou perrengue pra caramba. Imagina o exercício de casamento, né? Acabou de casar, né? E você vai conviver com seu esposo, com a sua esposa num apartamento bem pequenininho. Esse é um grande teste, realmente, grande teste, né? de casamento. Né? E você já está há quanto tempo casado, Renato? A gente casou em 2000. Então a gente já está há 23 anos juntos. Então. E sem falar o frio de Londres, né? E aquela névoa lá. Então, realmente foi... Por isso que eu falo assim, ou fortalece ou acaba. No nosso caso, fortaleceu. Mas foi muito legal. Uma grande companheira, Dani. E aí, então, quer dizer, esse encontro com o Luiz Fernando Seabra foi o que te motivou a fazer parte, então, né? E aí Fala, desculpa. Não, só, e aí, quer dizer,
esses 13 anos, né, que você conta, quer dizer, como foram? Eu sei que não foi somente no Brasil, mas você foi CEO do México. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu passei por todas as áreas. Na verdade, eu tenho uma coisa na minha carreira que eu dificilmente repito o que eu já fiz antes, né? Que é uma coisa interessante, que normalmente você é contratado para fazer aquilo que você fez, o que seja bom, né? E eu era para fazer uma coisa nova que eu não tinha feito antes, né? Talvez alguém tinha uma visão ali que eu não tinha ainda, do ponto de vista de desenvolvimento humano. Eu fui para a Natura, é uma empresa que tem uma cultura muito, muito forte, muito arraigada, tem uma forma de fazer as coisas, um jeito de se comunicar. E eu entrei na área de planejamento mercadológico, que dentro do modelo de venda direta, talvez o Dani tenha explicado um pouco aí também, que ele tá na Natura ainda. O planejamento mercadológico é o core, é o centro, é onde você planeja um determinado mês de vendas. E no modelo de venda direta, você não controla a venda, porque quem compra é uma consultora, né? Tem milhões de consultoras no Brasil, ela gostou do produto, quero comprar. E você tem que atender, e o pedido pode vir qualquer dia, né? Então, eu entrei nessa área para comandar o Brasil, a área que faz o planejamento do que a gente vai vender. O mix, o produto, a capa da revista, os meios, o que a gente vai promocionar, né? Então, eu entrei, é uma área core. Coração do negócio. Coração. E o Comex, né, que eu participava, então tinha reuniões a cada 2 semanas, era bem, bem bacana. Então, foi talvez uma forma melhor de eu conectar com a essência da empresa. Fiquei um tempo cuidando do Brasil, depois assumi a América Latina, e nesse momento a América Latina, cada Natura tinha uma cara diferente, porque como nunca teve uma integração, um olhar pensando que cada país deveria seguir uma mesma lógica de construção de marca, de go-to-market. Então, por exemplo, o Peru vendia muito capilares, cabelo. Então, uma empresa vista como tinha shampoos, né? E talvez outros países eram mais fragrância. Então, eu comecei a cuidar, organizar, né, os comitês que envolviam os países para poder fazer uma única visão de empresa. Fiquei um tempo cuidando de América Latina, então aí falei assim, não, agora é bacana planejar, né? Agora você vai vender o que você planejou, então você vai para a área comercial, né? Aí eu fui para a área comercial, e aí foi talvez, acho que a minha grande escola. Eu tive a oportunidade de assumir, eram 2 diretores comerciais, no momento que a Natura estava internacionalizando, então ela criou um grupo que ia cuidar tudo fora do Brasil, e América Latina mais para, né, a parte internacional, Estados Unidos e até mesmo pensando em Europa. E ela blindou o Brasil, então ela criou regiões, né, e eu assumi a parte comercial junto com um outro executivo. E aí eu tive que mudar totalmente, né? Aí eu falo assim, putz, eu achei que eu já tinha mudado, porque a Natura tem muito mais mulher do que homem, é uma empresa de alma feminina, então eu tinha que cuidar muito mais na forma de falar, de entender, de conexão, porque isso gera no executivo mais vulnerabilidade, mais conexão. Então, para mim, financeiro, banco, né, começar a entrar mais no mundo feminino já tinha sido uma escala, mas área comercial, aí mudou tudo. Então, você tinha que falar com centenas de pessoas, milhares às vezes, estar disponível, escutar, inspirar, tá junto, né? Então, eu digo que foi a minha grande experiência como ser humano, acho que não só como executivo, mudei muito, né? Eu fiquei mais vaidoso, comecei a me cuidar mais, comecei a prestar mais atenção nas pessoas, a olhar muita energia dos ambientes para poder construir coisas legais, porque no final você vai no interior, lá sempre falo que eu vou para Mossoró lá no interior, e você tem um contato com muita gente, você sai, e tem que deixar uma coisa bacana, uma vontade de seguir. E no mundo de venda direta, é um trabalho muito individual, muito de rua, de você construir, de você acreditar. E os líderes são a empresa, né? Então eu me sentia responsável por fazer a vida melhor das pessoas que estavam comigo. Então eu fiquei um tempo... Pode seguir, perdão. Fiquei um tempo como comercial, mudei para Salvador, morei na Bahia, que foi ainda mais legal. Meus filhos pequenos foram com a gente, e acho que eu falo que São Paulo é uma cidade mais dura, né? Tem mais concreto aqui. E na Bahia é tudo com um sorriso, com uma música, com um jeitinho, mais com leve. Alegria, mais leve, né? Então, meus filhos eram capoeira, a gente fez grandes amigos. E eu acho que isso, mais área comercial da Natura, me mudou. Então, a gente ficou mais flexível, ficou mais fácil de conversar, começou a conectar mais, né? Então, eu fiquei um tempo lá, e depois eu voltei. Então, eu fui fazendo mercadológico, comercial, mudei para Salvador, liderei a operação lá do Norte e Nordeste. Aí eu voltei para fazer produto, e aí era uma outra lógica. Então, projetos de 5 anos, né, eu cuidei de categorias como cuidado para o rosto, capilares, maquiagem. Imagina liderar um homem e liderar uma unidade que faz maquiagem. Então eu brincava que quando eu tinha que aprovar um batom,
qual a cor que eu vou, era quem gritava mais, né? Enfim, eu ia buscando critérios para poder dizer que esse era melhor que o outro, né? Obviamente não era assim, mas eu tinha que conseguir, dentro de um ambiente mais, captar, né? O que a gente queria fazer, qual que era a melhor solução. Eu fiquei 2 anos e quase 3 anos fazendo o produto, então mais na parte de construção de Brand Equity Building, né? Na construção das marcas, quando me convidaram para assumir a operação do México, que é uma operação, era a maior operação deveria ser a maior operação fora do Brasil, porque o México é o segundo maior mercado de beleza depois do Brasil, na América Latina, e era um modelo diferente, era um modelo multinível, um modelo que a Natura estava testando, um modelo diferente já há muitos anos, então a ideia era ir para lá para poder ajudar a organizar esse modelo, né, e fazer com que ele fosse um pilar de crescimento para a América Latina. Renato, eu queria saber mais do México, mas tem um ponto aqui que eu vejo que é muito importante a gente explorar, que são as carreiras profissionais que mudam de posições muito diferentes dos seus conhecimentos anteriores durante a carreira, né? Isso exige coragem, isso exige desprendimento, e eu queria que você falasse um pouco como foi, né? Você falou dessa mudança importante que foi assumir uma área comercial. Naquele momento da sua carreira, como é que foi isso para você? Pensou em desistir? Pensou em encarar? Como é que você foi apoiado dentro da Natura para poder assumir essa posição? Foram mudanças muito importantes. Eu acho que na minha trajetória toda eu tive muita resiliência. Então é difícil desistir de alguma coisa. Então eu sempre acreditava que tinha alguma coisa para aprender. Quando dá aquela dor de barriga, eu preciso resolver essa história aqui, né? Então para mim isso é mais motivação para aprender do que ter medo e frear e andar para trás. Eu acho que talvez a do México foi a grande mudança que eu falei, ops, aqui foi, né? Porque por mais que eu tenha ido para Salvador, né, era mesmo Brasil, então é uma cultura um pouco diferente, o idioma é diferente, eles falam, né, outras gírias, mas eu ainda estava num ambiente relativamente protegido. Eu estava na empresa, a gente estava próximo, eu tinha todos os executivos comigo, eu tinha a família próxima, então eu tinha uma certa rede de proteção. Quando eu saí do Brasil, aí essa rede foi embora, né? Aí você está num ambiente novo, você é o número 1, a mídia te pergunta, você tem que responder bacana, você não pode ter problema pessoal, então adaptação dos filhos na escola, cara, 3 dias estão adaptados. Não é assim. 3 anos. Demora bastante tempo, né? Minha filha está aqui, ela tá rindo, ela sabe o que eu estou falando. Então demora. E você tem que estar para a família, para os amigos, para a empresa, né? Não, eu tô em crise, eu não posso falar com vocês agora. Não existe isso, né? Então, para mim, eu acho que foi uma grande lição. E aí entrou o IPO, que foi fundamental. Então, eu me cerquei de tudo que eu podia ter disponível, né? Dos meus conhecimentos, intuição. E você se tornou IPOer lá no México? Eu tinha sido convidado no Brasil, não era o meu momento. E quando eu fui para o México, uma das primeiras coisas que eu fiz, a gente tinha um grupo de brasileiros lá, que eram os CEOs brasileiros no México. E tinham mais de 40, então tinha Procter, tinha Unilever, tinha Accenture, tinha a Natura, tinha muitas empresas lá. E então a gente já se reencontrava, e aí 2 deles me chamaram, que faziam parte do IPO, e foi fundamental. Porque uma das coisas que quando você é estrangeiro, você não consegue acessar a cultura, o depara, né? Ele disse isso, mas ele queria dizer isso. E o IPO para mim foi fundamental. Você não é de lá, né? Mas não é só você não é de lá. Você não é de lá e você tem uma agenda. Então, o brasileiro, né, ele é aquele que veio para conquistar, ele dirige uma empresa, porque ele não um mexicano. Então, e mexicano poderia ser qualquer país. Então, quando você entra, se conecta com pessoas que falam, não é assim que você tem que fazer, é assim a cultura, conecta por esse lado, abrem a casa. Então, o IPO para mim foi Você tem quer dizer, se juntou a um fórum lá. Tem um fórum, tinha alguns CEOs também de empresas, tinha alguns que eram de fora também do México, mas a maioria era mexicano, e líderes de empresas grandes locais. Então, foi fundamental. Assim, eles conseguiam me dizer, não, por aqui, por cá, vai por aqui, não faça isso, abriram suas casas, então a gente... foi incrível. Então, eu acho que para mim, eu fui do board lá, estive no fórum também como assistant. Então foi uma grande ferramenta disponível para mim naquele momento, para me ajudar a encarar todos esses desafios ao mesmo tempo. E quanto tempo você ficou no México? Eu fiquei 3 anos no México. E, enfim, a gente fala que meus filhos viraram chilangos, se conectaram, aprenderam espanhol super bem.
E depois de 3 anos, né, morando na Cidade do México. No Estado do México, né? Eu viajava muito, eu gosto, né? Acho que tem um estilo de... Eu falo que falta de gato não é gato, né? Então tem que gastar sola de sapato. Eu ia muito para os lugares, corria até mais riscos do que eu deveria, né? Minha turma me dizia. Mas eu achava que era importante, o mesmo que eu fazia no Brasil, de conectar, de olhar no olho, de entender, eu fiz isso lá. Então esse foi sempre o meu estilo, né? De estar próximo, de saber o que as coisas, sem filtro, né? Conta, né? O que está acontecendo. Então acho que esses 3 anos de México foram um pouco isso. E depois do México, eu já tinha conhecido todas as áreas, né? Tinha passado por todas as operações, tinha assumido já uma posição. Veio o convite da L'Oréal, que é no mundo de cosmética, que é um mundo que eu adoro. Eu tenho realmente uma paixão, né? Pela transformação que ela pode gerar nas pessoas, né? Principalmente as mulheres. Agora já nem mais só as mulheres, mas acho que de uma certa forma é o lugar onde as pessoas revelam sua autoestima, seus desejos, né? A parte mais alegre. A L'Oréal me chamou com um projeto de ir para o Peru, para ser o CEO da operação lá, e depois seguir carreira, né, em outros países onde a Natura não estava naquela época, né? A Natura não tinha Body Shop, não tinha Avon ainda quando eu deixei a empresa. Você comentou do Daniel Silveira, que ele teve aqui, e vocês dois comentaram sobre uma pessoa, e eu reparei que os dois brilharam os olhos quando falou dessa pessoa, que é o Carluccio, que é o IPO também. Fala um pouquinho dele, e aí a gente já convida ele para vir participar aqui do podcast. O Daniel e o Alê são 2 queridos, né? O Daniel, quando eu saí da região na Bahia, né, que eu morei em Salvador, o Daniel foi que entrou no meu lugar. Então é um cara incrível também e tem uma trajetória maravilhosa e tenho certeza que foi um sucesso o podcast que ele fez aqui. O Alê, ele era um executivo incrível para mim e eu acho que a parte que ele mais deixou claro era a capacidade de conectar as pessoas. Eu lembro de momentos difíceis que a empresa teve. Obviamente, nenhuma história por fora é linda, né? Mas sempre passa os seus ups and downs. E eu lembro que o Alê, em momentos de crise, de liderança, da gente pensar qual modelo que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que seguir, ele conseguiu gerar uma conexão no time de liderança da empresa que foi fundamental. E para mim, na minha carreira, claramente, vários momentos que eu pensei, sigo, saio, vou para cá, vou para lá, ele sempre teve a porta aberta, ele sempre escutou, ele estava atento, fez aquela perguntinha que você fala, putz, ele sabe mais do que eu achava que ele sabia, né? Então eu acho que ele me trouxe muito essa visão de que a vulnerabilidade ou a proximidade não é um problema, na verdade é uma grande oportunidade que a gente tem de se conectar com as pessoas. Eu acho que é muito melhor você saber o que as pessoas sentem, onde elas estão, o que deixam elas acordadas à noite, do que não saber. E usar isso da forma correta é fundamental. E o Alê conseguia fazer isso. Então eu acho que ele foi uma pessoa certa para assumir a empresa, quando ele assumiu como presidente. E foi um grande amigo, enfim, uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. Então por isso que eu realmente tenho uma admiração por ele. Tenho certeza que o Daniel e todos que tiveram o Alê como chefe. Que legal. E aí, então, me conta um pouco da experiência no Peru, como foi? Então, eu entrei na L'Oréal. A L'Oréal é líder mundial de beleza, fatura, sei lá, 30 bilhões de euros, uma empresa gigante, tem 80 mil funcionários, colaboradores no mundo inteiro. Então, falei, pô, entrei numa máquina aqui enorme, né? Então, agora eu tô com todos os instrumentos para poder, né? Tô com um supersônico aqui. E aí fui pro Peru, né? Que é um país pequeno pro grupo, né? Uma empresa, né? Olhando para a América Latina, né? E eu vi que tinha muita vontade, mas faltava muito recurso, porque, como todas as empresas, ela tem um país menor, um país de alto crescimento, muita instabilidade pela própria economia, pelo próprio sistema político do país, né? Vários presidentes estão, enfim, na cadeia, então, né? Então tem muita movimentação. Então, para uma empresa relativamente pequena, num mercado relativamente pequeno, que o mercado informal é gigante, é um tremendo desafio. Então, eu entrei lá para assumir a operação. Ela é uma operação que ela teve momentos de alto e baixos importantes, com o objetivo de organizar, criar uma agenda de crescimento, unir a empresa, né? Uma das coisas que ela tinha era uma imagem que não era muito boa no mercado, porque tinha um turnover muito alto de pessoas. Pelo crescimento, pela vontade, talvez pela questão da cultura, né? Europeia e não latina. Então eu tive uma missão de organizar esse pipeline, de fazer com que a empresa voltasse a crescer, achar avenidas de crescimento, fazer uma L'Oréal só, né? Então conectar a cultura, ser um grande lugar para trabalhar e ao mesmo tempo gerar inovação para o grupo, né? Então
e aprender, né? Porque, na verdade, ao contrário de ser um supersônico, era um aviãozinho pequeno, cheio de instrumento manual, e você podia fazer o que você quisesse, né? E acho que a L'Oréal, na cultura dela, ela permite que os executivos tenham uma grande responsabilidade sobre os resultados. Então, você pode sim mexer nas coisas, você pode sim desafiar, vão questionar, vão fazer as perguntas que tem que fazer, mas você tem o poder de transformar. E se dá certo, foi você. Se der errado, foi você, né? Não tem... Então, foi esse um pouco o meu mandato. Foi um país complexo do ponto de vista pessoal, porque eu vivi a pandemia. Então, a ideia era que eu fosse passar uns 2 anos e depois seguisse minha carreira internacional e fosse para um país desenvolvido. Esse era o meu projeto com a L'Oréal. Vai para o Peru, aprende, pega esse aviãozinho, esse planador e faz as piruetas que você quiser, só não afunda o navio, né? Então, eu lembro que o presidente falava assim, ó, brinca, vai para cá, mas, né? Don't sink the boat, né? Tipo, não afunda o barco, né? Essa era a única... Renato, eu ia te perguntar sobre como foi, né, tocar um país numa operação como a L'Oréal de 30 bilhões de euros e convencer, né, dos teus projetos, considerando que existia uma série de desafios ali relacionados ao país em si, economia, etc. E eu fico pensando que uma companhia que tem esse tamanho, por mais que dê autonomia, também deve pensar muitas vezes em insistir ou desistir, né? Assim, o quanto vale a pena colocar energia, etc. Eu queria que você falasse um pouco desse desafio, de entrar lá, olhar a realidade, falar, agora eu preciso vender o projeto, né, internamente, o projeto que eu acredito. Olha, foi uma grande escola, porque é uma empresa muito grande, é uma empresa muito estruturada, mas com poucos processos escritos. Ainda mais a parte de gestão. Então, foi uma empresa, ou é uma empresa, que teve líderes muito fortes. Sabe aquele filme Braveheart, né? Que tem o cara... Então, assim, ela teve líderes muito relevantes que fizeram mudanças incríveis. Então, desde ir para a China, falou, tem um insight aqui que o digital vai explodir, fez parcerias, né? E hoje, mais de metade do nosso negócio lá é através do e-commerce. Algo impensável e impensável, né? Ninguém imaginou que ia chegar nesse nível. Então, ela sempre teve líderes muito fortes. Então, eu já tinha essa informação, eu já sabia que era um pouco assim. E quando eu fui para o Peru, e eu muito pragmaticamente sou virginiano, né? Então, pragmaticamente eu olhei o mercado, mais de metade era o mercado de... Que dia? 28 de agosto. 1º de setembro. Então, a gente é contemporâneo, hein? Tá chegando daqui uma semana. É isso aí. E então, eu olhei as oportunidades e eu precisava de avenidas de crescimento novas, né? E eu lembro que uma das avenidas que eu fiz foi justamente explorar o canal mais do Deep Trade, o canal de próprio venda direta. E eu lembro que eu fiz um processo e o presidente da América Latina, que morava no México, era um espanhol, super, assim, direto, reto, aquele cara assim, né, mega focado, né? E ele fez vários desafios. Eu falei, olha, eu tenho que fazer, tenho que entrar nisso. Assim, a gente não conhece esse negócio, nós não somos especialistas nisso. Nosso negócio é o canal supermercado, o canal farmácia, né? Tem todos aqueles canais que tem gente que conhece já há muito tempo, toda a estrutura marcada. Assim, mas eu acho que tem que fazer. E ele deu uma cátedra lá de 15 razões para não fazer. E antes de sair da sala ele falou, mas se eu fosse você eu faria. Aí eu fiquei pensando assim, mas ele falou que não e sim, né? Então qual que era a mensagem por trás? Faz pequeno, eu sei que você está fazendo, me mantém informado, se der errado, a gente para com isso, porque o modelo é de testar mesmo, e as coisas vão se construindo no caminho. E se der certo, a gente escala isso. Então foi isso um pouco do que eu aprendi, né? De você, quando tem a tua intuição, você realmente acredita, e eu realmente argumentei com tudo que eu podia, até porque eu conhecia esse outro mercado, você consegue fazer. E assim foi também de clima, por exemplo. A L'Oréal é uma empresa muito focada em resultado, meritocracia, então as pessoas têm metas claras, todo mundo sabe o que cada um tem que fazer, não tem dúvida. E quando eu estava no Peru, que era um país menor, tinha menos recursos, menos talento, eu não podia me permitir ter feudos, né? Então eu comecei a juntar, fazer meta transversal, que parecia um crime, né? Então alguém te finança assim, mas eu vou ser responsável pelo clima comercial? Sim, porque se você ficar muito duro na parte de crédito, você vai fazer o cara se desmotivar, ele vai acabar saindo, e a gente precisa crescer, precisa voltar a ser líder, precisa trazer os melhores talentos. Então, essa visão também de consolidação, de fazer uma única empresa para poder competir no mercado, foi algo que eu fiz e foi muito difícil, porque era contra a cultura,
ao mesmo tempo que, quando apareceram os resultados, né, passou a ser uma empresa Great Place to Work, uma das melhores para se trabalhar, e aí todo mundo queria ficar, e aí todos os competidores queriam entrar, ninguém queria sair mais, o turnover foi pro chão, aí, tá bom, agora entendemos, né, a mensagem. Eu digo que... Desculpa, e uma curiosidade, né, porque, na verdade, assim, a L'Oréal, como você falou, né, quer dizer, não é só de... multiplicidade de canais e tal, mas de marcas também, né? Então, estou curiosa, diferente de uma Natura, por exemplo, que você, né, tem uma marca muito icônica, também eles compraram outras marcas depois, mas a L'Oréal, fora a marca L'Oréal, quer dizer, uma multiplicidade de marcas. Como que era a gestão disso também dentro desse desafio aí que você teve, ou a liberdade que você teve de tocar esse mercado? Essa é uma boa pergunta. A L'Oréal é uma empresa que tem mais de 35 marcas, né? Somente poucas, menos de 5 foram as marcas originais que foram desenvolvidas durante o tempo. Então foi sempre trazendo novas marcas que conversavam com o desejo do consumidor e que nos pareciam importante escalar. Então sempre quando a gente compra uma empresa ou a gente traz uma marca para o portfólio, ela tem que atender muito bem uma necessidade de um consumidor e com o potencial de falar com mais consumidores fora daquele mercado, né? E acho então que as pessoas provavelmente tem marcas da L'Oréal que as pessoas nem sabem que são da L'Oréal, né? Ou assim, eu acho que na verdade a maior parte, né? Então tem a L'Oréal, né? Que é a L'Oréal Paris, que é uma das nossas marcas, tem Kerastase, então tem La Roche-Posay, CeraVe, o Polo, Ralph Lauren é nosso, enfim. Redken, enfim, são realmente são muitas marcas e todas muito conhecidas, o Maybelline, né, do e agora a Aesop, né, que é e agora a gente trouxe a Aesop para o grupo, da né, Natura, né? vendeu a Body Shop, né, que para Natura, e trouxe agora a Aesop, que é uma marca incrível, que faz pouco tempo foi aprovada a incorporação. É muito complexo fazer essa gestão, porque você tem primeiro uma questão de divisão. Então, cada divisão tem uma expertise incrível de go-to-market, de como fazer a gestão do canal, força de vendas. Então, dermocosmética, com os médicos, né, com os dermatologistas, como trabalhar nos hospitais, nas clínicas, a coisa da referência, dos papers. A de luxo, outra história. Então, cada marca já tem cada divisão já tem o seu ambiente. E cada marca é vista como uma joia. Então, cada marca tem que ter, né, um DRE correto, tem que ter uma forma. Então, por mais que a L'Oréal tenha muitas marcas, ela pensa muito antes de fazer uma marca para um país. Ela tem que ter certeza de que todos os outros filhos estão sendo bem cuidados, que tem um plano claro, que conversa com a lógica da empresa, aí ela pode te dar uma outra marca, né? Então, é muito interessante, porque, por um lado, você tem que cuidar das marcas que você já tem muitas que não estão, porque ainda não se identificou uma necessidade tão grande de um consumidor, e ao mesmo tempo tem as aquisições. E quando dentro de uma aquisição é muito bacana. Então, por exemplo, a CeraVe, que é uma marca que a gente comprou nos Estados Unidos, e a gente foi muito rápido na América Latina, no mundo inteiro para implementar. Então, de um dia para o outro, você tem uma marca super forte, você tem um potencial enorme de trazer, e aí você tem que construir os planos para poder trazê-la do jeito correto, né? Sem pressa, né? A gente fala assim, sem pausa, mas sem pressa, mas sem pausa, né? Fazendo o plano super agressivo. Então, gera essa complexidade de você gerar divisões, marcas, que tem que ter uma lógica de construção do portfólio, sempre olhando um consumidor, ou vários consumidores, e sem falar dos níveis socioeconômicos também, né? Porque tem marcas mais para o público A, para o B, para o C, para o D, né? A L'Oréal ela consegue ter todas as geografias, quase todas as marcas e todos os modelos de negócio dentro os canais, né? Tem muitos canais diferentes, né? Qual era o tamanho da operação quando você assumiu lá no Peru? Ela tinha 60 milhões de euros, mais ou menos. E aí a gente, pelo Covid a gente não cresceu muito acima disso, porque realmente foi um impacto muito grande, mas ela virou uma rentabilidade incrível, enfim, tudo foi feito até a hora que entrou o Covid, e aí a gente teve um impacto muito grande. Pra vocês terem uma ideia, a gente viveu no Peru um fechamento quase total de tudo que era varejo, tudo que era os canais, até o próprio e-commerce fechou durante um período, e isso foi muito grave para o negócio. Então a gente teve que realmente fazer se a gente era aquele aviãozinho com os instrumentos apagaram, né? A gente teve que refazer toda a construção. Eu lembro que eu demorei 3 anos para zerar o endividamento da empresa, e em 2 meses eu levei o endividamento máximo
de que eu tinha herdado, né? Quer dizer, a empresa ia começar a gerar um super resultado de entrega e a gente teve que voltar para o endividamento anterior por conta dessa mudança de canal, de marcas, de categorias, né? Enfim, depois saiu tudo bem, já voltamos para o crescimento, mas foi um período bastante importante. Qual foi o maior desafio para você nessa época, você diria? Para mim, o maior desafio foi, acho que na parte da pandemia, foi entender o que estava acontecendo para poder reagir. Porque o Peru foi um país que não eram claras as regras. Foi um dos primeiros países que colocou a quarentena. Para quem lembra, ele foi um primeiro que falou, todo mundo vai para casa. Foi muito dura a quarentena. A gente não podia sair de casa. Era 1 hora por semana, por dia, uma pessoa da família. No Brasil, a gente teve um pouco diferente da pandemia. Lá foi muito duro. Eles escolheram as empresas formais para poder penalizar, castigar, para poder, de alguma forma, fiscalizar. Então, a gente não tinha como fazer nada, assim, a gente tinha que estar absolutamente de acordo com a última lei, e às vezes não eram claras. Então, um ministro falava uma coisa, o outro falava... Então, tinha uma dificuldade tremenda. Então, para mim, foi, como líder, manter todo mundo olhando para frente, porque os comerciais não podiam sair na rua. Então, eu falei, o que eu faço? Então, eu vou ser desligado. Então, a gente implementou um plano, dizendo o seguinte, olha, 6 meses, ninguém vai ser desligado. Isso é uma tranquilidade absurda para a operação, todo mundo acalmou. Uma outra frente foi da gente poder começar a ajudar. Então, a gente deu mais prazo para fornecedores, a gente pagou em dia, ao contrário de muita empresa que começou a arrastar. Então, a gente pagou em dia, a gente protegeu os funcionários, os colaboradores, e a gente deu uma tranquilidade que a gente vai encontrar o caminho. Mas vai depender de todo mundo aqui, né? Então, teve um exercício, para mim, de liderança, que eu digo que foi o grande MBA da minha vida. Não foi o da London, foi viver a pandemia num outro país que eu não tinha o meu networking como eu tenho no Brasil aqui. Então, como é que eu sei o que está acontecendo? Então, eu tinha que falar com outros executivos que tinham suas agendas, mas eles também estavam querendo sobreviver. Então, vamos vender, sei lá, shampoo, mas é prioritário, é um bem de primeira necessidade ou não? Depende. Putz, será que ele vai vender? Então, a gente tinha um ambiente muito difícil do ponto de vista de negócio, todos isolados, eu tinha que trabalhar na minha casa, ao mesmo tempo, regras que iam mudando. Então, foi um período de, assim, muita intuição, muito guts, assim, de conversar, ver quais eram os riscos. Qual é o risco aqui? É dinheiro, é uma multa ou é de fechar a operação? O que é melhor? Correr esse risco e conseguir tentar entregar um produto ou da gente não vender isso e talvez tenha um problema de liquidez na operação, né? Então, foram conversas muito, muito intensas, né? Mas, enfim, depois que passa, a gente olha para trás e dá risada, né? Na hora não foi tão engraçado assim. E a Pim, o Renato estava falando sobre... Não, eu estava lá pilotando um aviãozinho pequenininho de 60 milhões de euros. Você vê como é que é a relatividade numa grande empresa, né? 60 milhões de euros. Quantos funcionários você tinha, Renato? A gente tinha, entre diretos e indiretos, quase 1.000. Né, pensando nos que... tem muito o pessoal que trabalha nas lojas, né, que são as BAs e o pessoal da operação. Então, é muita gente, né, dependendo das decisões que o avião grande, não é tão pequeno assim. É que eu falo assim porque... né, comparativamente. Comparado com o México, com o Brasil, eu tive alguns Airbus aí grandes. Mas eu acho que do ponto de vista de complexidade era grande, e talvez o faturamento não era tão pequeno assim. E aí houve a transição agora para um novo papel, né, dentro da L'Oréal. Conta um pouquinho como foi isso, e até tenho curiosidade porque no final você está realmente tratando agora mais de transformação, inovação, inclusive novos canais. Vou contar um pouco. A posição chama CTO, mas não é do cara de tecnologia, é o Chief Transformation Officer. Exato. Então, essa é uma área nova. Depois do Peru eu voltei para o Brasil, já estou cumprindo 2 anos aqui, para cuidar de novos canais para a América Latina, entre eles o social commerce, que é uma coisa que está crescendo muito, que a América Latina talvez seja uma das regiões mais próprias para o desenvolvimento do social commerce. Explica um pouquinho o que é o social commerce. O social commerce é toda a venda de produto ou serviço que alguém, de alguma forma, tem um incentivo por trás. Essa é uma definição nossa, cada um define de um jeito. Porque a venda direta, de uma certa forma, é um social commerce, seria? Ele deixa de ser um social commerce. A gente fala que o social commerce, na verdade, é a venda direta digitalizada, né? Na qual você tira esse contato necessariamente físico ou da entrega do produto para a consultora que entrega para o consumidor e você faz direto, né? Então tem um modelo muito conhecido aqui que são as influencers. Elas falam de marcas, elas têm uma comissão com que elas falam
né? Então você segue e fala, putz, esse produto é muito bom. Aí você clica o link, entra num algum site, né, para poder comprar. Você compra o produto e ela ganha uma comissão sobre o que você fez, né? Então, ele é uma evolução, talvez, da venda direta, né? De uma forma... O conceito de influenciar a decisão do comprador. Isso, mas pode ser influenciar, pode ser participar, pode ser fazer junto, pode ser uma consulta de 1 a 1, ela pode ser... Então, tem vários modelos no social commerce, como a gente fala. Então, esse é um dos grandes desafios, né? De organizar a América Latina, de ver quais são os projetos que estão funcionando, olhar nos países todos o que está funcionando bem. Então, o WhatsApp está indo bem? Como é que funciona esse WhatsApp? Como é que você usa ele? E hoje todo mundo usa o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp é uma grande ferramenta de social commerce. Posso mandar uma mensagem, é teu aniversário do seu filho, você não quer um produto para ele? Assim, putz, como é que o cara... Né? E aí você olha o produto, e aí você gosta, tem dúvida, eu te mando... Então, tem várias formas de conexão e o digital por trás de relações é uma grande avenida. Então, esse é um dos desafios que eu tenho na América Latina. E o outro, que é uma coisa que eu estou bem conectado, que é a transformação. Então, a L'Oréal percebeu, por mais que seja uma empresa global, que já tem muitos países e é uma máquina, né, de gerar demanda, negócios, que as transformações entraram num ritmo acelerado. Então, a gente tinha umas empresas assim, vamos agora botar um site novo. Coloca o site, todos os países colocam. Um sistema de operação, um SAP. De repente, a gente tem hoje mais de 1000 projetos na L'Oréal como um todo, que não conversam necessariamente porque eles foram feitos com um olhar muito específico de uma área, e eles estão acontecendo a todo tempo. Então, o grupo decidiu que a gente precisa se organizar, a gente precisa ver se o value creation está sendo gerado de todas essas iniciativas que a gente tem, e para isso ele criou uma área global. Então, tem 15 pessoas hoje na L'Oréal dedicadas para isso, entre funções, divisões e zonas. Da América Latina, eu sou o responsável. E o grande trabalho, eu falo que eu sou um dos arquitetos da L'Oréal agora, né? A vida inteira eu estive lá na trincheira, né, operando, né, o Braveheart lá indo para frente, vamos lá, é por aqui. Agora, a gente parou, e acho que o grande beleza desse trabalho que eu tenho hoje é de você dar uma paradinha, olhar os grandes movimentos que a gente tem para fazer e garantir que eles vão acontecer. Então, a L'Oréal, ela teve a humildade, e ela tem esse tipo de postura na sua trajetória, de, com muita tranquilidade, olhar o fenômeno que está acontecendo e falar, temos que alterar, a gente tem que mudar. Então ela olhou e falou assim, se a gente quer ser realmente global, se a gente quer estar em todos os países, se a gente quer poder continuar comprando marca, se a gente quer realmente ser potente, a gente precisa estar muito bem organizado. Então a gente precisa ter as fábricas organizadas, a gente precisa ter a gestão dos negócios para poder comparar, a gente precisa ter as pessoas também sendo avaliadas, a gestão de pessoas juntas. Então tem 4 grandes projetos hoje no grupo mundiais, que eles têm que acontecer rápido para que a gente seja, a gente fala que é uma war machine, né? Daqui a alguns anos, que a gente esteja pronto para digerir qualquer coisa. Mesmo sendo líder, mesmo ganhando share, quer dizer, é para preparar para que a nova L'Oréal seja ainda mais potente que a hoje, que a atual. E quais as transformações que vocês enxergam, ou que as tendências, ou as disrupções, né, as rupturas que estão por vir dentro desse mercado de beleza? Putz, tem tantas, assim. Primeiro tem a do digital. Então, a gente hoje, na América Latina, a menor parte das vendas ainda acontece no e-commerce. E ela vai para esse mundo, seja social, seja e-commerce, mas a gente vai ter que desintermediar um pouco essa relação humana. Acho que os pontos de venda vão ser muito mais experiências do que necessariamente de venda per se. E a gente já está vendo esse fenômeno, então essa é uma grande mudança num país que a gente ainda tem uma baixa penetração da internet, que tem ainda o mercado informal, né, que a penetração não está 100% ainda de cosmética, né, no Brasil ou na América Latina. Então, essa digitalização é um grande tema. A outra existe uma preocupação com a sustentabilidade maior ainda. Então, a gente em 2030 já não quer ter nenhum plástico que não venha de origem reciclada. Mas tem desafios enormes, né? Desde você vender produtos que eles sejam minimalistas, que eles não tenham uma pegada ambiental grande, que eles possam, de alguma forma, ter o menor impacto possível, que a embalagem possa ser reutilizada. Então, tem um lado de digitalização, tem um lado da parte de responsabilidade social, ESG, e também impacto ambiental. E tem um outro de você conseguir organizar um portfólio de marcas que conversem com os consumidores que estão nascendo, que é essa geração
né, a gente fala dos milênios, agora a geração Z, enfim, e as outras, porque elas realmente pensam diferente, compram diferente, se conectam diferente, e as marcas têm que conseguir fazer essa passagem. E, obviamente, tem não é só para L'Oréal, para todos, que é agora a inteligência artificial, né? Isso está mudando de forma muito rápida o negócio e a forma como a gente se conecta com os consumidores. Então, para mim, eu colocaria essas 4 como grandes avenidas aí de mudança nos próximos anos. Tem uma que você fala que é uma questão geracional, né? E esse é um tema que as marcas, de uma forma geral, no mundo, não só marcas de cosméticos, mas as marcas, de uma forma geral, ainda não endereçaram muito bem, que é a questão da longevity economy, né? São as pessoas, a população mundial está ficando mais velha, na média, né? No Brasil também, né? Até a gente fez um evento do IPO com o Henrique Noia, né? O esposo da Violeta. E ele é especializado nesse tema, ele conhece muito e tem um fundo que investe em empresas que têm essa temática, em que todas as pessoas, de uma forma geral, vão consumir por mais tempo, vão ter carreiras mais longas, e as marcas não olham para isso ainda de uma maneira muito específica. Por exemplo, né, a gente usa um tênis para corrida. Então, você tem um tipo de tênis para o formato do seu pé, mas você não tem um tênis para o seu momento de vida, porque o seu corpo muda ao longo do tempo. Estou dando um exemplo, né? Queria que você falasse um pouco sobre qual é o olhar entre as transformações que estão por vir, qual o olhar que a L'Oréal tem para esse mercado. Eu acredito que, em cosmética, essa questão da longevidade ela já começou faz muito tempo. A gente hoje tem produtos já desde os jovens até para os 70, 80, assim. Então, e os produtos eles são diferentes. Então, a pele de uma pessoa acima de 70 anos, ela é muito mais seca. Então, a hidratação ela tem que ser muito mais potente, muito mais forte. Então, eu acredito que é um fato. Isso para nós é bom, porque são mais consumidores que vão estar buscando mais produtos e vão estar de alguma forma querendo qualidade. Mas eu acredito que de alguma forma a cosmética ela já andou tanto para trazer para um público mais jovem, quanto o de mais idade. Então, vou dar um exemplo. Coloração. Coloração, as mulheres começam a usar normalmente a partir dos 30, 35, quando começam as primeiras cabelos brancos, né? A gente fez uma coloração colorida, que era super cool, moderna, que foi um grande sucesso. Por quê? Porque eram os jovens querendo brincar. Assim como a mulher passa um batom para mudar o humor, então hoje eu vou à noite, um jantar mais romântico, vou botar um vermelho mais forte, enfim, né? Tem todos os seus tricks, né? O seu significado. A gente trouxe uma coloração de fantasia, de verde, laranja, né? Isso foi um super sucesso. A gente trouxe para o mercado um consumidor de 15, 16, 17, 18 anos que não iria comprar jamais. Era uma coloração que sai, não é que você muda permanente. Então, eu acredito que a cosmética, ela está muito mais conectada com os desejos dos consumidores, sejam jovens, sejam meia-idade, sejam mais de uma idade mais avançada, do que algumas outras categorias como você mencionou. E olhando um pouquinho essa questão, vamos dizer, nesse momento que você está, né, na sua carreira, nas responsabilidades que você tem à sua frente, quer dizer, como é que você acha que a sua trajetória, né? No começo da nossa conversa, você falou que uma das características era a curiosidade, né? Me parece realmente um casamento perfeito o trabalho que você tem hoje com o seu ser, né? Então, conta um pouquinho dos valores, especialmente porque aqui a gente tem, dentro do IPOcast, né, Doni, a gente tem muitos Y&Gers, né, que assistem e que espero que, né, se inspirem, né, nas suas carreiras com as histórias que nós temos aqui. Conta um pouquinho dos meus valores. Essa junção, se você, nesse momento, me parece que é o curioso e o transformador. Né? Exatamente. De valores, para mim, os que mais me movem são, um deles é a família, e eu acho que para mim a família sempre esteve no centro. Então, para mim, é onde eu tiro energia para poder seguir lutando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Então, para mim, é um dos grandes pilares. O outro é o esporte. Eu sempre fui muito ativo, já fiz aí 2 meio Ironmans. Então, para mim, o esporte, ele me conecta, ele me desafia, ele me faz resolver todos os problemas que eu tenho.
me ajuda na resiliência, me ajuda muito a estar de bem equilibrado, né? Balanceado. E a outra é a conexão no nível pessoal. Eu digo que a minha missão nesse mundo é acalmar uma aflita, né? Então eu falo assim, puta, mas sério? Eu adoro ajudar, eu gosto de fazer coaching, eu gosto de orientar as pessoas, eu gosto de... e acho que faço bem, né? Quando elas têm alguma dúvida, quando elas não sabem exatamente qual é o caminho, a conversa. E isso só dá se você conectar, né? Então você tem que sair daquelas capas todas que você tem para poder entrar nisso. Então, acho que são esses os valores, e a curiosidade me faz sempre buscar coisas novas, né? Então, eu acho que hoje eu estou muito curioso com tudo que eu posso fazer dentro do meu trabalho, na L'Oréal, né? De poder estar construindo, sendo um dos arquitetos que vai construir, né? Qual é essa L'Oréal que a gente vai estar fazendo, né? Ao mesmo tempo que continuo curioso, né? Então, cada tema novo que vem, agora a inteligência artificial, é uma grande avenida que eu falo, putz, que horas que eu vou estudar isso aqui? Que horas que eu vou me conectar, né? Então, esse é um pouco de mim, assim, do pessoal. Você falou um pouco dessa tua intenção e oportunidade de fazer coaching com outras pessoas, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Quando você pensa no teu time, nas pessoas que participaram do teu time, o time que você lidera hoje, o que você acha que leva para essas pessoas, em termos de desenvolvimento, de aprendizado? Eu acho que leva, primeiro, muita tranquilidade, porque eles sabem que eu sei muitas coisas deles importantes, né? Não besteira, coisas importantes. Então, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem seus ups and downs, todo mundo tem crises. E quando você tem a capacidade de se conectar com um líder que sabe isso, é outra conversa. Então, acho que hoje eu tenho grandes amigos que foram de equipes, em todas as empresas que eu passei, e que a gente até hoje se conecta e conversa, e às vezes uma mensagenzinha. Então, eu acredito que um dos grandes valores que eu trago para as equipes que de alguma forma eu tive a oportunidade de liderar, é essa tranquilidade, essa conexão, essa certeza de que a gente fala que estamos junto e misturado, né? Que a gente sabe para onde a gente está indo. E a outra é de muito foco e responsabilidade. Então eu sempre digo que a empresa, eu cuido mais do dinheiro da empresa do que do meu, né? E eu acredito realmente nisso. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande quando alguém delega para a gente um projeto né, que não é seu. Então acho que todas as pessoas que trabalham comigo sabem claramente que existe uma responsabilidade, existe um foco, existe uma entrega, né, para o trabalho, para o desafio, e essa conexão comigo, né? Então acho que são as duas coisas que eu queria mencionar. Bom, acho que muito obrigada, Renato. Foi muito legal conhecer essa história. Obrigado. E Vani, normalmente, né, a gente termina os nossos podcasts presenteando, né, os nossos convidados com um livro. E acho que esse livro é totalmente Acho até que ele já leu. Talvez, né? Bom, se chama Inovação, né, do Chris Beswick, Derek Bishop e do Joe Girardi, né? Então, espero que... Não sei se você já leu ou não, mas... Não, mas vou ler. Esse livro tem uma questão interessante, tem uma frase que está embaixo dele aí, né? Porque tem vários livros com o título Inovação, né? Daí, na frase de baixo, ele especifica um pouco, que é você poder levar esse tema para dentro da sua empresa sem o mito de que você vai, quando fala inovação, vai lançar um foguete para a Lua, né? Entendi. Trazer isso para uma realidade, para as empresas. Então, ele tem um framework fácil de implantação, fácil de desdobramento nas equipes, com bons exemplos. E é um livro desses para a gente... quando tiver algumas ideias, usar um pouco essa caixa de ferramenta para utilizar na empresa. Utilizarei amanhã já. Então, vamos saber. Obrigado. Renato, muito obrado pelo teu depoimento. Todas as pessoas que vêm da área de beleza aqui têm uma pele bonita, né? Exato. Eu reparei isso também. Se cuidam muito. Depois eu te falo as marcas da L'Oréal para você incluir dentro do seu portfólio diário de uso. Então tá bom. Muito obrigado. Por favor, suas últimas palavras aí. O que eu queria agradecer. Foi um prazer estar aqui. Sempre uma das coisas que a gente começa a gostar muito na vida é de poder compartilhar aquilo que a gente viveu. E eu espero que essas vivências, essas histórias, esses causos, né, que a gente discutiu hoje, sirvam para a geração que está vindo aí se espelhar, enfim, aprender, ou não fazer igual, né, aprender diferente. Então é sempre um prazer, e acho que é o nosso papel também como líder, entregar um pouquinho, né, do que a gente teve de sucesso na vida. Então, obrigado pela oportunidade mesmo ao IPO e a vocês dois. Muito obrigado. Obrigada.
Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.